Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Convidamos agora o nosso irmão Ademir para nos trazer a lição da noite e mais uma vez agradecemos pela sua colaboração. Obrigado, Ademir. Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande de poder estar aqui novamente, participando junto com vocês dos estudos, dos ensinamentos de Jesus.
E esta é uma das oportunidades que a casa nos oferece, dentre muitas. Primeiro, ela nos dá condições de nós nos reunirmos, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos, tão necessários para a nossa evolução. É nela que ampliamos os nossos conhecimentos através dos estudos que ela oferece, das palestras, dos encontros, das reuniões mediúnicas. E, principalmente, ela nos oferece a oportunidade do trabalho, tanto para os encarnados, quanto para os desencarnados. Estava olhando a tela no início, e quantos trabalhos a casa desenvolve. Destaco um, porque me diz muito. Eles vão aos domingos, no último domingo do mês, até o asilo de Rincão, dar um abraço naqueles que lá estão. E se nós ficarmos isolados, como que nós temos condições de ampliar e de nos melhorarmos em relação aos conhecimentos que a casa nos oferece? Fala a verdade. Se eu ficar isolado, eu praticamente não tenho condições de participar dos trabalhos que a casa espírita nos oferece, tanto essa quanto as outras. Eu estou fazendo esses questionamentos em relação ao isolacionismo que muitas vezes a gente é envolvido, porque na palestra desta noite, isso tem muito a ver. E nesta noite nós vamos fazer alguns comentários, nós vamos fazer algumas considerações, e principalmente algumas reflexões sobre uma passagem evangélica, denominada O Cego de Jericó. Como é uma passagem evangélica, nós temos que recorrer ao Novo Testamento. E como eu sempre faço, eu recorro ao Novo Testamento, que foi traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, diretamente do grego. E eu vou me utilizar da narrativa que está inserida no Evangelho de Marcos. É bom que a gente tenha consciência de que as passagens evangélicas normalmente são citadas por 2, por 3, ou até os 4 evangelistas, 5, etc. 4 evangelistas. Mas eu vou me ater à narrativa de Marcos. É importante que nós nos lembremos de que, em cada passagem, o conteúdo é idêntico a todos. Só que eles diferenciam quando eles se preocupam em alguns detalhes, em algumas sutilezas que eles querem enfatizar para trazer os ensinamentos da palestra. Nessa de Marcos, por que eu escolhi a narrativa inserida em Marcos? Porque ele dá nome ao cego. O nome que ele dá ao cego de Jericó é Bartimeu. É interessante nós nos lembrarmos de que pouquíssimas passagens do Evangelho têm o nome do personagem. Pouquíssimas. E vejam vocês como é importante, um pequeno detalhe para a gente se lembrar das passagens. Se eu lhes disser Zaqueu, todo mundo vai se lembrar da passagem de Zaqueu, aquele publicano, cobrador de impostos, pequenininho, que para ver Jesus
quando Jesus estava em Jericó, ele teve que subir numa árvore. Essa passagem todo lembro quando eu digo o nome de Zaqueu. Foi na mesma época que ele encontrou Bartimeu. Então, quando eu lembrar de Zaqueu, com certeza eu também vou me lembrar de Bartimeu. Nós somos assim. Nós temos que ter algo concreto para que o nosso saber seja despertado. E aí ele sobe na árvore, né? Só para completar. E Jesus vai em direção a ele e lhe diz: desce, pois é necessário permanecer em sua casa. E ele hospedou-o. E ele era uma pessoa cobradora de impostos, mal visto pelos judeus. E nós vamos discorrer essa passagem evangélica comentando os parágrafos nas suas sutilezas e nos seus detalhes. Senão, vejamos na narrativa de Marcos. E ele diz: saindo de Jericó, Jesus com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E Jesus, junto com os seus discípulos e a multidão, e agora um pequeno detalhe, ele estava passando por Jericó e subindo até Jerusalém. Quem tem vivência no Novo Testamento, Jerusalém é colocado no alto, sempre. Quem se dirige a ela estava subindo até Jerusalém. Lembram-se da passagem do O Bom Samaritano? No Bom Samaritano, um homem descia de Jericó até Jerusalém. Jesus subia de Jericó até Jerusalém, e o bom samaritano, aquele homem, descia de Jerusalém, indo até Jericó. Sempre, para se chegar a Jerusalém, ou se subia, ou se descia. Já falei o nome de Jericó pelo menos umas 3 vezes. Jericó é uma cidade da Palestina que ela está situada às margens do rio Jordão. Ela dista 30 quilômetros de Jerusalém. E Jericó, vejam vocês, era uma cidade de comércio, era muito desenvolvida. Então, lá, os interesses materiais preponderavam. E a chegada de Jesus àquele ambiente de Jericó, que era ligado aos interesses materiais, proporcionava um acontecimento da maior repercussão, porque eles estavam envolvidos nos bens materiais. E Jesus, ao passar, ele nos convida a objetivos espirituais. E vejam vocês, no ensinamento, ele se dirige a Zaqueu, que era muito mal visto pela população. Ele era um cobrador de impostos, mas Zaqueu ajudava aos irmãos. Apesar de ter a fama, no fundo, Zaqueu ajudava discretamente aos seus irmãos. E Jesus se dirige a ele para trazer os seus ensinamentos. E vejam vocês que a passagem inicia dizendo: saindo de Jericó. Se ele estava saindo, essa palavra é bem sintomática, porque ela nos esclarece não nos fixarmos onde predominam os interesses materiais. Porque se eu me interesso por esses materiais, por esses interesses materiais, eu acabo me esquecendo
dos fatores espirituais. Daí o saindo de Jericó. E a multidão seguia Jesus. Seguia-o devido à sua autoridade, devido aos seus feitos e principalmente devido às suas curas. Só que a multidão, ela oscila. A mesma multidão que saudou Jesus na entrada em Jerusalém, foi exatamente a mesma que pediu a sua morte. E o Bartimeu? Cego, mendigo, sentado, estava à beira do caminho. Ele trouxe lesões e deficiências reencarnatórias. Mas, mesmo com lesões materiais, pode perfeitamente o espírito conquistar pelo seu sentimento a reparação dos seus débitos com Jesus. Quantos nascem com essas deficiências reencarnatórias? E como nós estamos cansados de ver o que eles conseguem fazer. Não tem os braços e consegue transformar as pernas em mãos. E quantos a gente vê nessas passagens pela rede social? É só destacarmos os atletas paralímpicos. Apesar de terem nascido com essas deficiências reencarnatórias, olhe onde eles chegaram. O sucesso que eles fazem. Tem um nadador nosso que é o que mais ganhou medalhas, enfim. Mas o Bartimeu optou pela mendicância. E a mendicância, ela simboliza o comodismo diante das dificuldades que a vida nos oferece. E é importante que nós nos lembremos que muitas vezes esse comodismo, ele se assemelha ao nosso comportamento. Quando nós nos mantemos indiferentes aos ensinamentos de Jesus. E aí, nós podemos nos lembrar daquele registro evangélico para nos chamar a atenção, quando Jesus nos disse: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis, vemos, permanece o vosso pecado. E muitas vezes nós nos acomodamos. Tantas atividades que as casas espíritas nos oferecem, mas, devido à nossa acomodação, muitas vezes nós relegamos. E esse isolamento levou o Bartimeu a deficiências, e entre elas a sua mendicância. Ele ficava assentado à beira do caminho, e essa sim é a razão fundamental da sua cegueira. Por quê? Porque essa deficiência reencarnatória não foi por acaso. Isso estava combinado no plano espiritual. Só que em aqui chegando, infelizmente, o Bartimeu optou pela mendicância. E se também nós nos colocarmos à margem da estrada, se nós nos isolarmos, a nossa visão reduzirá. Por isso, os comentários iniciais de que o isolamento só vai nos prejudicar. E a doutrina é evolutiva. Nós não podemos ficar parados no tempo e no espaço. Nós temos que estar sempre
a ela ligado nas muitas oportunidades que a casa nos oferece. Porque permanecendo isolados, enquanto os outros avançam, vai aumentando o risco da nossa cegueira. E Marcos continua. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele fizesse silêncio. Jesus nasceu em Belém. Só que ele residiu muito tempo em Nazaré. Por isso que ele era também chamado Jesus de Nazaré, ou o Nazareno. É interessante que, de acordo com as profecias, desde o tempo de Moisés elas começaram, Jesus era da descendência de Davi, sendo o Abraão o primeiro patriarca. E na época isso constituía um fato da maior importância, porque para aqueles que seguiam Jesus, junto com essas profecias, o viam como filho de Deus. E esse vínculo expressava a autoridade no terreno da fé daqueles que se dirigiam ao Mestre. Vejam vocês, Jesus, governador do nosso planeta, já que estava na sua formação, Jesus não se importava que eles o chamassem de filho de Davi. Ele não se importava com isso. E Bartimeu só danificara a faculdade de ver. Mas ele era capaz de ouvir. E ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, porque ele estava atento. Ele saiu da sua inércia, da sua indiferença, e ele chamou pelo Cristo. Ele se reconheceu como um necessitado. E nisso, ele revela a humildade. E a partir daí, ele se torna receptivo. E esse é o caminho. Vigiar, insistir, perseverar. É a recomendação para possibilitar a cura. E o Bartimeu nutria uma confiança crescente. E a súplica com o sentimento de Bartimeu, quando ele chama pelo Mestre, nós também podemos repetir com as nossas preces. Porque a prece foi uma das maiores armas que Jesus nos deixou. Que nos espelhemos em Bartimeu para aguçar a nossa capacidade de ouvir. Mas de que modo eu aguço a minha capacidade de ouvir? Ouvir amorosamente um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um desamparado, um necessitado, onde quer que eles se encontrem. E essa capacidade todos nós temos. Nos espelhemos em Bartimeu, que quando foi dito que Jesus estava passando por ele, e ele foi e entrou em contato com o Mestre. E o exemplo nós podemos dar. Nós podemos aumentar a nossa audição, principalmente com essas características que foram ditas.
Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, levanta-te, que ele te chama. Um detalhe, vejam vocês que Jesus pede que o tragam à sua presença. Jesus não age diretamente. Ele faz uso dos voluntários para chegar a Bartimeu. Vocês se lembram no início? Que quando Bartimeu chamou, fica quieto, nota. Foi o que eles fizeram. E agora, a multidão que antes atuava egoisticamente, pedindo, fica quieto, não fala nada, o Wesley está precisando. Com a atuação e com a liderança de Jesus, outro procedimento, muito mais humano, muito mais fraterno e muito mais cooperador. Porque aí eles trouxeram o Bartimeu. E Jesus o fez, mostrando a eles, nesse gesto, uma mudança total de atitudes em relação ao que eles fizeram anteriormente. Assim era o mestre. Num detalhe, numa sutileza, ele sempre estava ensinando. E é importante que nós também nos lembremos de que o homem só, ou com os outros na multidão, ele não é mau. Depende desse homem ser sensibilizado. E a multidão foi tocada por Jesus, tanto que ela chama o cego e ela o encoraja também. Levanta-te. Querem que Bartimeu haja, que movimente as suas energias, que não receba simplesmente ajuda. Mas ele tem que tomar uma atitude. É importante que nós precisamos valorizar o ajudado, promover-lhe como o ser humano que ele é, e não simplesmente doar. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Como é difícil fazer a caridade. Não é só tirar o meu dinheiro e entregar. Eu tenho que ouvir, eu tenho que amparar, eu tenho que encorajar, eu tenho que socorrer, e nós temos que ajudar. Sem contar no conviver. Que é o que eles fazem quando eles vão para Rincão. Eles ouvem, eles amparam, eles encorajam, eles socorrem, eles ajudam e eles convivem. Isso é caridade. Não tirar o dinheiro e entregar. E a partir do momento em que nós exercemos a caridade, com certeza, não espere gratidão. Porque essa gratidão nós receberemos quando nós estivermos no mundo espiritual. E segue a narrativa. E Bartimeu, lançando fora seu manto, levantou-se e foi ter com Jesus. E para ele sair da condição de cego, ele levantou-se. E usando do seu livre-arbítrio, ele foi ter com Jesus. Foi uma atitude nascida dentro dele, para que ele pudesse atingir o seu objetivo. E a busca de novos recursos exige posicionamento. E é o que se espera de todos nós. Posicionamentos em função
do objetivo que agora nós estamos nos propondo a atingir. E quando ele lança fora o seu manto, e esse manto nós podemos utilizá-lo como uma figura de linguagem, como se fosse essa crosta que nos envolve durante séculos, resultantes da nossa acomodação. E nós mesmos que construímos esta crosta que nos dificulta durante tanto tempo. E para que nós possamos dela nos livrar, ela exige uma atitude decisiva e uma atitude corajosa. Prestando ao nosso próximo uma ajuda. E em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu volte a ver. Ao evocar o nome de Jesus, o Bartimeu ele já havia analisado muito bem a sua vida. Ele sabia que, como cego, ele continuaria a receber o auxílio das demais pessoas, pois ele não tinha condições físicas para o trabalho. Eu fico ali sentado à beira do caminho, eu não tenho condições de trabalhar e continuo recebendo a ajuda. E Jesus sabia o que ele queria, mas ele desejava que ele se manifestasse, demonstrando respeito pelo seu livre-arbítrio de Bartimeu e de todas as criaturas. Olha o respeito pelo nosso livre-arbítrio. E nós, quando a ele recorremos, nós temos que ter consciência daquilo que pedimos e principalmente daquilo que precisamos. E muitas vezes nós nos esquecemos das nossas reais carências para pedirmos outras coisas. Mas vejam vocês qual é o critério para o atendimento. Esse atendimento dos nossos pedidos está diretamente ligado ao nosso merecimento, de acordo com a estrutura moral que nos acompanha. Ajuda e o céu te ajudará. Merecimento e a estrutura moral de cada um de nós. E conquistando a visão, nós adquirimos o conhecimento através dos nossos estudos, através da vinda à casa espíritas, através de estarmos sempre todos reunidos, para que possamos escolher o que melhor nos convém. E segue a narrativa. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver, seguiu a Jesus pelo caminho. E a cura veio, mas com Bartimeu, o agente de sua própria cura. Pois disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. Não é esta fé contemplativa, essa fé que admira as coisas lindas, maravilhosas, mas aquela que o fez clamar alto e bom som: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. É perseverar, apesar da repreensão da multidão, quando lhe disse: fique quieto. Fé para acreditar naqueles que antes lhe haviam falado acerca de Jesus, o filho de Davi. Porque ele ouviu falar sobre Jesus de Nazaré. E em ouvindo, ele expressou, através da sua reação, em se levantar e se dirigir até o Mestre. E seguir Jesus é o impositivo de todo aquele que despertou espiritualmente. É viver vencendo os nossos problemas, dificuldades, obstáculos e principalmente os desafios. É conviver com sabedoria junto com todos aqueles no nosso dia a dia. Sejam parentes difíceis, sejam chefes exigentes, ou quaisquer outros com quem nos defrontamos no nosso dia a dia. E Jesus falou: vai. Importante é seguir, prosseguir, pondo em prática os seus ensinamentos. E o Bartimeu foi seguindo a Jesus pelo caminho, só que modificado, pronto a vivenciar as lições do Mestre onde estivesse. Já não estava mais à beira do caminho recebendo, mas sim agora como cooperador, integrado à dinâmica da evolução plena. E numa mensagem final, o não de Deus hoje é sempre o nosso maior bem de amanhã. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine sempre nessa nossa difícil caminhada evolutiva. Que assim seja.